Meu nome é Gilson Aguiar, acho que alguns de vocês me conhecem. Trabalho como jornalista, historiador, cientista social e âncora da CBN, comentarista da CBN, Maringá. E a gente tem, lançando hoje, um projeto chamado Permita-se, que é um projeto que a gente pretende desenvolver ele daqui para frente. Deve ter algum tempo ainda de continuidade, a gente se organizou para lançar ele aqui. A intenção nossa para esse projeto é discutir um pouquinho o ser humano na contemporaneidade. Quem somos, o que fazemos e as nossas principais angústias em relação ao que a gente está vivendo hoje, e como é que a gente pode entender um fenômeno chamado mudança e como é que isso impacta na vida das pessoas, profissionalmente, pessoalmente. A minha função aqui, eu não sou uma das 4 palestrantes, por sinal eu sou o Benedito Furto entre elas, mas eu só vim aqui para fazer uma apresentação do projeto, que é um projeto que mais para frente eu me envolvo mais, tem aí uma segunda etapa dele. É um projeto que eu pretendo desenvolver partindo de algumas intenções minhas em entender o ser humano hoje. Essa imagem é uma imagem de uma pintura abstrata, surrealista, que tenta mostrar um pouco a angústia do ser humano na atualidade. É um ser humano que tem muita informação, olhar para vários lugares ao mesmo tempo, mas efetivamente esse ser humano não sabe para onde olhar. A grande questão que nós temos hoje, essa é uma discussão que se faz muito nas ciências sociais e também se faz na antropologia. A gente tem o ser humano na atualidade, em que ele tem uma gama de informações, então vocês estão o tempo todo bombardeados por informações, que te levam desde questões de saúde, educação, segurança pública, questões pessoais, que não falta hoje em dia são cursos de autoajuda, a busca de tentar resolver algum problema. A gente está sempre mergulhado em informação. A grande questão nossa é o que fazer com tanta informação e o que fazer com a gente no meio de tudo isso. Então, o Permita-se buscou entender esse ser humano que está vivendo uma sociedade que parece que ela corre uma velocidade louca, tudo muda, as coisas mudam, conceitos novos, formas novas de ver as coisas, e ao mesmo tempo as pessoas ficam tentando olhar para todos esses lados ao mesmo tempo e não conseguem olhar para lugar nenhum. E aí como é que a gente faz para poder ter qualidade de vida? Essa é uma questão fundamental para nós. Como é que eu posso ter qualidade pessoal e ao mesmo tempo qualidade de informação para poder conduzir minhas atitudes? Porque se você for tentar dar profundidade a tudo que você tem e recebe de informação, você não sabe para onde você olha. E os conceitos nossos, mais do que nunca hoje, estão mudando. Então essa imagem é um pouco daquele homem que tenta criar uma imagem para ele mesmo e não consegue. Fica angustiado com isso. As várias facetas que a gente tem do mundo de hoje. E aí a gente quer discutir 2 coisas com isso, né? Que eu chamo de Manual do Homem Contemporâneo, que é um projeto que a gente vai desenvolver a partir de agosto. Como ter uma forma de conviver numa sociedade como essa, cheia de informações angustiantes, e ao mesmo tempo ser produtivo. Não vou falar a palavra que essa semana agora foi o Dia Internacional da Felicidade, é que as pessoas pensam em ser felizes. Por mais que eu acho que a felicidade é uma coisa momentânea, as pessoas pensam em ter uma vida mais agradável consigo mesmo, mais resolvida consigo mesmo, que gera momentos melhores para nós. Então acho que existe aí uma dificuldade muito grande desse ser humano na atualidade se entender. E a discussão que eu quero rapidinho falar com vocês, para depois passar para as meninas, é sobre nós à procura de nós mesmos, né? Esse homem à procura de si mesmo. Nunca se vendeu tanta terapia, nunca se vendeu tanto manual, e se você for pegar quais são os livros mais vendidos hoje, é manual de autoajuda. As pessoas estão desesperadamente à procura de uma resposta. Inclusive na primeira apresentação, com a Michelle Tomás, ela fala de qual que é a pergunta mais buscada no Google. E aí você vai entender exatamente o que é isso. Por que as pessoas estão à procura quase sempre de uma resposta? E às vezes elas não encontram essa resposta com tanta facilidade. E para entender um pouco essa angústia, eu quero passar para vocês aquilo que o existencialismo considera como fundamental, que é qual é o nosso bem e qual é o nosso mal, né? Nós, como seres humanos, costumamos muito com a culpa nos outros. Né? A gente tem uma sociedade em que nessa angústia que a gente vive, não conseguindo resolver efetivamente os nossos problemas, a gente procura o culpado. E o culpado tem uma lista imensa deles que podem assumir, desde os nossos pais que não nos criaram como a gente acha que deviam,
ou às vezes os amigos mais próximos que assumem a culpa de não nos entender. Às vezes nós mesmos costumamos apontar como culpado algum fato de nossa vida que simplesmente decretou como se fosse uma predestinação, o meu sucesso ou o meu insucesso, mas a gente esquece de apontar para a gente mesmo. A gente tem uma dificuldade muito grande da autorreflexão, e essa autorreflexão, para mim, está numa questão fundamental, que é a nossa solidão. Nós somos um ser humano que, por mais que a gente gostaria de passar as culpas para os outros, as raivas para os outros, transferir para os outros a nossa responsabilidade, efetivamente você está sozinho. E a sua condição vai ter que ser resolvida por você mesmo. Quer dizer, você está numa sociedade em que, se você não resolver aquilo que é seu, por mais que as pessoas digam, nossa, eu vou estar do seu lado até o fim da sua vida, pode ficar do lado, mas nunca dentro de você. A pessoa pode te acompanhar, mas ela não será você. E por mais que alguém tente te conhecer, nunca saberá efetivamente o que você deseja, o que você quer. Então, a nossa grande preocupação é como dar ao ser humano a capacidade dele se auto-administrar, sem que ele faça a pior de todas as traições, que é a traição com ele mesmo. A gente vive numa sociedade muito superficial, buscando cada vez mais a nossa satisfação naquilo que nos traga uma resposta muito rápida, que vai desde o manual de autoajuda às nossas compras mirabolantes, que quase sempre a propaganda diz, com este produto a sua vida vai mudar, você será um ser humano antes e depois de adquirir certas coisas, ou faça da sua casa, faça do seu carro, faça da sua viagem, faça da sua roupa um símbolo de mudança. Mas a gente só se esquece que casa, roupa e carro tem um ser humano por dentro. E esse ser humano, estando num lugar maravilhoso, se ele for insuportável para ele mesmo, não tem lugar onde ele vai se sentir bem. A grande questão hoje para nós é como assumir a nossa individualidade, a nossa particularidade, convivendo com um problema fundamental que são os outros, né? A convivência com as outras pessoas. A gente não pode nunca esquecer essa condição de viver com o outro, e o outro tem um papel na nossa vida. Mas até que ponto a gente vive a vida do outro e vive a nossa própria vida, que é o que a gente vai discutir aqui hoje também, né? Que aí a gente tem que mudar um pouco a forma de ver, que eu chamo de medida sobre nós mesmos, né? Nós temos uma dificuldade imensa de explicar quem nós somos. E quase sempre a ideia que a gente tem da gente mesmo é uma ideia comprada dos outros, ou é uma idealização que a gente tem sobre a nossa própria existência, que é outro tema que a gente vai discutir muito isso. Tá? Como é que eu posso fazer com que meus projetos, meus planos sejam meus, e não aquilo que as pessoas gostariam que eu fizesse, ou que eu idealizo de mim e no fundo não sou eu. A gente faz muitas vezes listas, a gente vai falar sobre isso, de desejos, de vontades, a gente coloca algumas metas, jura que vai fazer tal coisa, a coisa nunca acontece, você se sente culpado, você só não entende por que você não quer fazer aquilo. Há uma diferença entre eu gostaria e eu quero fazer isso. E esse querer é uma coisa que a gente trabalha muito pouco. E aí eu quero rapidamente falar um pouquinho com vocês, né? Como é que a gente pode definir essa justa medida? Nossa, eu chamo de justa medida. A gente procura muito justiça, né? A gente se sente às vezes muito injustiçado, mas nós nunca tivemos uma justa medida da gente mesmo. Qual seria o equilíbrio entre o que eu sou, nós vamos trabalhar rapidinho isso, né? O que eu sou, na essência nossa, são dois elementos importantes, três elementos. O primeiro deles, que é o que eu chamo de heranças, eu vou falar muito sobre isso, heranças. O que nós somos, que nós herdamos? Nós temos muitas heranças, e algumas delas a gente não questiona. Por exemplo, bem rápido. Na minha geração, eu sou um cara de 50, a gente tem que entregar a idade, afinal de contas, denuncia. E eu fui criado, talvez eu fui a última geração criada para ser um homem provedor. Qual seria o grande orgulho dos meus pais? Como foi o orgulho para o meu pai? Criar uma família indissolúvel, e uma família em que todos os meus filhos, minha esposa olharia para mim e falaria: este é o homem da casa. Inclusive os discursos das rodas de amigo, quando eu era adolescente, as conversas que eu tinha com minha mãe e com meu pai, era efetivamente: você vai sustentar sua família. Minha irmã, da mesma geração, era educada para ser mãe, dona de casa. Poderia ter um trabalho, uma profissão, mas deveria ser
uma dona de casa. A família em primeiro lugar. Inclusive, esta frase eu ouvi da minha mãe aconselhando minha irmã. A família em primeiro lugar, minha filha. Bom, eu tenho duas filhas, inclusive uma delas está ali filmando, né? Cuja a função das minhas filhas é se formar, se qualificar, construir uma carreira. Hoje, mais da metade dos acadêmicos, 52%, são mulheres, dos universitários. Daqui mais 30 anos, as mulheres serão a maior parte dos profissionais qualificados no país de padrão de ensino superior ou técnico. Elas são as que menos abandonam a educação. Logo, as mulheres mais qualificadas já não nascem mais para casar. Elas nascem para ter uma vida profissional sua, e casar virou uma opção. Ter filhos. Hoje as mulheres, quanto mais qualificadas, melhor renda, menos filhos têm. Algumas, inclusive, preferem não ter. A maioria dos filhos são criados por creches, por escolas. Quase sempre os nossos filhos são criados por outros. E algumas mães viram para suas filhas e falam: você vai deixar aquela criança lá o dia inteiro? Que mãe é você? E aí você pensa: não passei a primeira infância do meu filho com ele. Será que ele não vai me amar por causa disso? Tudo isso são crenças que você herdou de mães, que a sua avó, talvez a sua mãe foi. E para elas, no momento delas, isso era necessário. E para você como lidar entre o que se esperava de mim, né? A minha herança, aquilo que era o que eu fui criar, por uma outra coisa que é fundamental, né? O que eu sou. E aí vem as suas angústias, aquilo que eu falei, de você ter um monte de informações, um monte de interesses e valores, mas não saber para onde ir. E aí tem uma outra coisa para encerrar, e eu encerro minha conversa com vocês, que é o que eu chamo de o sentido do futuro, porque você pode ter filhos, porque você pode estar no dilema de ter que falar alguma coisa para o seu filho, e às vezes as frases que a gente herdou não servem mais, e o contexto que a gente está vivendo é outro. Um exemplo para você mais prático: a gente muitas vezes, e vi vários colegas, amigos meus passarem por isso, em que os filhos têm um comportamento que eles gostariam de chamar a atenção, mas quando eles vão chamar a atenção, vem na mente: faço como meu pai, imponho e digo a ele: você não vai fazer isso porque eu não quero. Falta limite para esse rapaz, mas ao mesmo tempo ele vai entender. Aí eu vou te dar um exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão muito bem sucedido na sua carreira profissional, tenho meu sobrinho, que devido à condição do meu irmão, passou a viver uma vida super tranquila. Estudou nas melhores escolas, na melhor faculdade. O meu irmão virou um consultor empresarial e olhou para o filho dele e falou: por que não ser um consultor como eu? Vou dar ao meu filho tudo que eu puder na área de economia, na área de administração, e eu tenho certeza que ele será feliz sendo um consultor. Hoje o meu sobrinho faz teatro, faz artes cênicas. O meu irmão viveu uma angústia imensa, dizendo: aonde foi que eu errei, que esse moleque não virou um administrador? Fez economia, fez pós-graduação. Meu irmão só esqueceu de perguntar para o meu sobrinho uma coisa muito simples: quem é você? Porque o meu irmão passou por dificuldades, queria dar ao meu sobrinho coisas que não tinha. O meu irmão fez por amor: eu quero dar a você coisas que eu nunca tive. Meu sobrinho teve uma condição que o meu irmão jamais sonhou. Contudo, o meu sobrinho não é o meu irmão. Não vê as coisas como ele. O meu irmão percebeu que talvez ele falou com o meu sobrinho como se fosse meu pai. Então, qual é o sentido de educar um filho? Hoje, talvez meu irmão repense isso. E é isso que a gente quer mostrar um pouco. Que o futuro, planejar o futuro, implica em como é que a gente repensa quem nós somos, naquilo que nós vivemos e acreditamos, e que nem sempre o que a gente acredita talvez seja o que as pessoas acreditam ou o que a gente realmente quer. Vamos lá? E para encerrar, vocês, desculpa, aqui, encerrar. No meio de tantas informações, a carga de dados que percorrem nossos dias podem nos cegar em relação a quem somos e o que realmente queremos. Por isso que é preciso mudar. Às vezes a gente está cego para algumas coisas, às vezes a gente não enxerga algumas coisas. A gente precisa repensar isso. Eu vou brincar com uma última colocação, um exemplo que eu falo muito dos meus alunos, principalmente para minhas alunas, que hoje são a grande maioria em sala de aula, que é um público de mulheres predominantemente. Elas falam para mim assim, eu pergunto: qual é o homem ideal da sua vida, o parceiro que você gostaria de ter, aquele cara que você gostaria de ter do seu lado pro resto da vida, que você chamaria de homem ideal? O padrão é quase sempre o mesmo.
educado, gentil, que me compreendesse, dividisse comigo as minhas preocupações, que fosse um cara que me tratasse de igual para igual em todos os momentos, que fosse alguém que entendesse os meus sentimentos, também me desse liberdade e confiasse em mim. Beleza. E se esse homem aparecesse na sua frente agora, do jeitinho que você falou, elas olham para mim com essa cara que você me olhou. Eu não sei se eu gostaria. Porque eu tenho um valor de homem, que é aquele homem mais duro, um tanga de provedor. Na hora que você vai sair no restaurante, ele fala, deixa que eu pago, mas ao mesmo tempo te cobra. Você vai sair com essa roupa? Com quem que você vai sair hoje? Esse é o homem que te deixa seguro. Só que é o homem que você não quer. Só que o homem que você quer, você quase olha para ele e fala assim, você é homem mesmo? Aí a grande pergunta, o que você quer? E para começar a responder essas perguntas,